Em algum momento, todos nós já passamos por algum lugar que tem 2 rios. E esses rios de cores diferentes, como se fosse uma linha divisória. Eu estou chamando a atenção de vocês para esse detalhe, porque desde o reinado de Saul, e depois na sequência Davi e Salomão, Judá e Israel eram um povo só. Mas a linha imaginária sempre estava ali. Baixa um pouquinho meu retorno que está sobrando aqui. A linha imaginária sempre estava ali. De vez em quando, uns arranhões, umas briguinhas, umas coisas. Israel e Judá sempre estavam distintos uns dos outros. Ainda que eles eram governados pelo mesmo rei, ainda que eles estavam dentro da mesma estrutura governamental, mas Israel e Judá se separavam ali de vez em quando. Esse é o 4º rei. Salomão, Saul, Davi, Salomão, agora vem Roboão. Salomão morreu, Roboão assume. E como nós vimos nas lições anteriores, o reino de Salomão era o mais glorioso, mais poderoso, mais grandioso de todos. Mas nesse momento, ele estava falido. Porque Salomão vivia basicamente de presentes. Ele havia feito aliança com muitos povos. Tinha um reinado muito pacífico, muito abençoado, por conta da sua grande sabedoria e também pelas alianças que fez, casando-se com mulheres estrangeiras, e que depois elas perverteram seu coração e o Senhor o deixou. Então o reino não estava mais com toda aquela glória. Para sustentar o reino, que morria milhares de ovelhas e bois ao longo do dia, e que custava uma fortuna, só mulheres ele tinha 1000, e essas mulheres não eram mulheres pobres, eram mulheres de rei, eram rainhas, princesas. Com certeza elas tinham suas damas de companhia, suas servas. Então, para sustentar aquele palácio, Israel fazia uma despesa tremenda para arcar com isso. Os impostos haviam sido sobrecarregados. Quando os presentes pararam de chegar, o rei dobrou os impostos e crucificou ali de uma força de expressão, sufocou a nação. Então, quando o rei morre, e que o garoto toma posse no lugar, Israel tinha um líder. O Israel norte, aquela linha imaginária, tinha um líder, que não era rei, não estava sobressaindo desta forma, mas ele estava ali, ele era influente. E no momento da crise, ele fugiu para o Egito, porque um profeta anunciou diante dele, o Aías, que tirou a capa, nós vimos esse texto, rasgou a capa em 12 pedaços, deu 10 na mão dele e disse: eu vou entregar 10 tribos na tua mão e vou deixar só uma com Roboão para poder manter a minha aliança com Davi. Mas quando Salomão soube disso, eu vou matá-lo. Ele foge para o Egito, fica lá escondidinho, mas quando Salomão morre, o próprio Israel vai lá buscar. Agora precisamos de você. Vai conosco, nos representa, seja lá uma voz junto conosco, e vamos até Roboão pedir clemência. Então, o rei está no comando, e chega Israel, todos os filhos de Israel, no comando de Jeroboão, filho de Nebate, e faz o apelo: olha, teu pai pesou o jugo demais. Está muito pesado para nós, está muito caro. Teu pai vem nos açoitando de maneira muito severa. Não estamos aguentando mais. Alivia o jugo. Tira um pouco esse peso sobre nós. E nós te serviremos. O garoto olhou, pensou: eu não vou dar resposta agora não. Voltem daqui a 3 dias que eu vou dar a resposta. E olha, todos os reinos, e você deve ter visto isso ao longo, nós passamos por aí, o rei Saul, e principalmente o rei Davi, mas os reis eram
sempre, vamos dizer assim, assessorados por homens sábios, que às vezes era considerado até o mesmo chamado de o sábio do reino. Lembram, por exemplo, de Aitofel, que a Bíblia diz que a sua palavra era como a palavra do próprio Deus. Pessoas que tinham experiência de vida, de experiência de gestão, de administração, que aconselhavam o rei nas horas das dificuldades, nas decisões mais importantes. Roboão dispensa o povo, senta com esses anciãos e pergunta para eles: o que eu faço? Olha aí a situação. Os homens estão pedindo, Israel está pedindo clemência e eu não sei o que eu vou fazer. E os anciãos, mais do que depressa, dizem assim: olha, se você servir a esse povo agora, estender a mão para ele, aliviar essa carga que está sobre ele, eu vou emendar, ganhar a confiança deles. Estender a sua mão significa ajudar esse povo a se sentir mais aliviado, socorrê-los, eles estão aflitos. Eles vão te servir para sempre, eles vão ser teus servos para sempre. Eles vão confiar em ti, você vai servir a eles e depois eles vão te trazer todos, vão te devolver tudo de novo voluntariamente. A expressão mais antiga: serve o povo e o povo te servirá. E essa é uma grande lição que nós temos recebido ao longo da vida e que está no contexto de toda a Escritura. E Jesus ensinou isso, dizendo que aquele que quiser ser o maior, seja o menor e servo de todos. Mas essa não é uma tarefa muito fácil. Quando as pessoas estão vestidas de vaidade, de ambição, quando as pessoas estão pensando na glória, no status, eles não conseguem fazer isso, raciocinar lucidamente num momento como esse. Essa história de dizer: eu vou sacrificar agora, eu vou pagar um preço alto agora, mas depois eu dou um jeito de recuperar. Isso não passa na cabeça de uma pessoa que está vestido de ambição e de vaidade. Ele pensa o contrário: eu vou perder status. O reino do meu pai é super poderoso e eu assumi agora, vamos dizer assim, já assumi o quebrado. Agora já não é mais a mesma coisa, já não tem mais aquela glória, já não é mais o grande reino de Israel. Aí vai ouvir o conselho dos anciãos, os anciãos dão um conselho correto, mas isso não bate muito na cabeça dele. E ele diz assim: ah não, eu tenho que pensar melhor. Eu não posso tomar essa decisão assim. Meu filho, pensa bem. É uma mão lavando a outra. É uma troca de favor. Daqui a pouco você retorna tudo de novo. Não posso. É muito complicado. Podem sair. Eu vou conversar com mais alguém. E o texto diz que ele foi conversar com os rapazes que cresceram com ele. Os garotos da sua idade. Não eram os sábios. Parece que se fosse hoje, dizia assim: vou conversar com a galera, com os meus chegados, a turma da pesada. Eu vou pedir aí algumas opiniões aí dos meus amigos, entre aspas, né? Amigos. Amigo como Jonadab, lembra do Jonadab com Davi? Com o amigo de Aminon. Amigo que dá todos os conselhos, mas está sempre vendo a desgraça acontecer e está assistindo de longe. E aí ele vai falar com os garotos. E ele diz assim: ah, rapaz, eu não sei não, viu? Eu no lugar do rei. Pensa bem, a vaidade do jovem. Você é o rei. Você é o rei. Você que manda. Você que decide tudo. Se eu fosse você, eu ia pegar muito mais pesado ainda. Diz para esse povo: olha, meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Se meu pai castigou vocês, você botou pesado, eu vou ser mais severo ainda. Meu pai açoitou vocês com açoite, eu vou açoitar com escorpião. Escorpião era uma espécie de chicote que tinha
pontas de aço. Segundo os historiadores, eles arrancavam a pele de um sujeito chicoteado por eles, arrancavam a pele inteira. Depois de umas 40 açoites. Depois, por uma razão qualquer, uma lei tirou um açoite, ficou 39. Uma quarentena de açoite era 39. Grandes coisas. Um açoite a menos para quem já está morrendo. Não faz diferença nenhuma. 39 açoites. Aí, veja só como é que são as coisas. O conselho do mal sempre sai ganhando. Sabe por quê? Porque para o vaidoso, o conselho que enche o seu ego, o conselho que envaidece. E aí, realmente eu sou o rei, eu não posso fazer, eu não vou ceder isso aí. Os garotos têm razão, eu sou muito mais eu tenho que fazer e acontecer. E olha que é muito comum quando as pessoas que não são amigas, os conselhos geralmente é assim, para envaidecer mais ainda. Elogios matam muito mais do que críticas. O que tentaram com Jesus, ontem nós vimos, tu és um mestre, ninguém faz o que tu faz se não for da parte de Deus. Eu sei que o Senhor não tem acepção de pessoas, o Senhor não tem medo de personalidade humana. O Senhor fala a verdade, não importa quem, para tentar encher a bola dele. Só que Jesus não cai nessa, né? Mas Roboão caiu. E Roboão chegou lá, quando o povo voltou 3 dias depois, ele descarregou toda essa fúria em cima do povo. Todos esses conselhos malignos ele descarregou em cima do povo. Dizer, eu vou dobrar o jugo de vocês, eu vou castigar ainda mais, eu vou açoitar com o escorpião, vou cobrar ainda mais. E ponto final. Aí ele não pensou numa coisa. O povo virou as costas e diz assim, a linha está lá. O rio das duas cores está lá há muitos anos, só esperando o momento. Israel volta para eles e diz, e o que nós temos a ver com Judá? Com o filho de Jessé, que herança nós temos de Davi? Vamos para as nossas tendas, Israel. Olha, Judá, de agora em diante, te vira casa de Davi. Não temos mais negócio com você. Foram até o Jeroboão, filho de Nebate, e o fizeram rei. Seja o nosso rei. Ora, o profeta Aías já tinha dito isso. A palavra do profeta foi assim, eu vou te dar 10 tribos. E se você for fiel a mim, como foi Davi, e andar no meu caminho, seguir os meus estatutos, obedecer os meus juízos, eu vou fazer para ti um reino estável. E vou segurar a tua casa para sempre, como fiz com Davi. Vou fazer um reino forte. Só quero que me obedeça. Isso é tão complexo, né? Um conflito desse, quase uma guerra civil, porque o Roboão, quando viu essa situação, disse, pronto, agora perdi o reino. Agora estou desestabilizado. O que eu vou fazer? Prepara um homem valente aí e pegou logo um dos que trabalhavam com serviço forçado, né? Esse cara vai tomar conta e vai resolver esse problema. Manda ele para lá. Mas o sujeito foi apedrejado e morto. Aqui nós não temos negócio com Roboão. Aqui nós não queremos mais, não somos mais servos de Roboão. Então vamos à guerra, preparar um exército e vamos atacar e vamos trazer o reino de volta. E agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. De vez em quando eu vejo essas coisas acontecerem. E por incrível que pareça, acontece até no reino de Deus. As igrejas, acontecem essas divisões, esses conflitos. De vez em quando as convenções têm que lidar com isso. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta. Uma época dessa, havia um conflito lá no Nordeste, aí, não da nossa convenção. E eu fui tentar pacificar aquilo ali. Eu perguntei assim, mas vocês estão brigando pelo quê? Não, porque a igreja foi para lá, mas os irmãos, a igreja é nossa. E os irmãos, você pode obrigar eles a vir para congregar com você?
Você vai lá e pega um laço, laça todo mundo e diz, é aqui, para congregar é aqui. Você consegue fazer isso? Não. E qual é? Porque ele está brigando pelo quê? Não adianta. Você não quer o tempo? O outro não já abriu mão do espaço físico, das paredes, né? O que você tem. Mas é nosso. Tá bom, agora vai lá e pega os crentes na marra e traz para cá. Não tem jeito. Então entra no acordo, porque não tem jeito. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém congrega com ninguém. E lá no reino era diferente. O povo já tinha se revoltado, diz, não somos mais povo de Roboão. Somos independentes, agora somos a nação de Israel. Não somos mais da nação junto com o judeu. E não somos, nosso rei agora é Jeroboão. Quem muda isso? Na força? Não funciona na força. Mas eles disseram, mas nós vamos fazer assim mesmo, né? Vamos matar o Jeroboão, vamos matar todo mundo, só que Deus tem profeta. E o Semaías é chamado para isso. E o Semaías chega lá no Roboão, diz, no povo dele, diz, assim diz o Senhor, volta para a tua tenda. Se aquieta lá no teu lugar. Jamais combaterá contra os teus irmãos. Quem está fazendo isso aí sou eu, diz o Senhor. E você fica quietinho. Porque tem coisa que Deus faz e eu vou dizer uma coisa, quando Deus faz, não adianta tentar uma guerra. Até o Gamaliel, que não era nem do povo de Deus, quando viu aquele conflito, mata discípulo, tira discípulo, prende discípulo, acaba com ele, sufoca ele. Gamaliel diz, não, meu filho, olha, não adianta não. Era um sábio. Não adianta forçar a barra. Olha, se for de Deus, ninguém luta contra Deus. Se não for de Deus, cai por cima das pernas. Não é assim que acontece? Pode surgir um movimento que for. Não está no plano de Deus. Não foi Deus que planejou. Meu irmão, vai cair por cima das pernas. Ninguém prevalece sem Deus. Ninguém vai a lugar nenhum sem Deus. Agora, é Deus que está no comando? Quem é que vai lutar contra Deus? É melhor você logo dizer, tá tudo bem, tá, o Senhor que quer assim, então que assim seja feito. E Deus já está falando. Semaías já foi lá e disse, volta. Ninguém vai lutar contra ninguém e esse projeto é meu. E já tinha sido profetizado. Só que Deus é tão fiel. Tinha feito um acordo com Davi, um pacto com Davi. E quando Salomão desobedeceu, ele disse assim, eu vou tirar o reino da tua mão, vou dividir, dar um pedaço para o outro. Eu só vou manter uma tribo com você por causa de Davi. Senão você já tinha perdido, era tudo. Mas eu tenho um compromisso com Davi. Dei minha palavra para ele. Ele foi fiel a mim, eu não vou abrir. E tem mais, eu só não vou tirar você agora mesmo, nesse momento, e acabar com você por causa de Davi. Vou deixar você morrer. E não matou, deixou morrer. Seguiu o seu reinado. 40 anos de reinado. Não vou destruir você por causa de Davi. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Irmão, tem hora que a gente fica pensando assim. Você já viu Deus trair a sua palavra, a sua própria palavra em algum momento? Pode pegar todas as promessas, todos os acordos, todas as alianças, todas as palavras que Deus disse a todos os seus servos, de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jefité, Gideão, quem quer, todo mundo que ouviu Deus falar. Alguma vez Deus traiu a si mesmo ou foi infiel com a sua promessa? E por que você acha que ele vai ser logo com você? A palavra de Deus diz assim, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A palavra dele é certíssima. E aí então ele disse, e Roboão volta para trás, quietinho, obedece à voz. E Jeroboão assume o comando. E agora vejam bem, vou perguntar para vocês, eu sei que vocês vão ter toda certeza. Nós passamos na aula passada, o Aías chega lá para Jeroboão e faz uma promessa. Jeroboão, assim diz o Senhor, eu vou rasgar Israel em 12 pedaços, te dar 10. Vou fazer de você um rei. E se você for fiel, como foi Davi, meu servo, eu vou fazer um reino estável e vou perpetuar o teu reino, como estou fazendo com Davi.
as coisas acontecem, os atropelos de vida, e a morte de Salomão, e o retorno, e esses conflitos com Roboão, e agora Jeroboão se torna rei do jeitinho que Deus falou. É um cumprimento da promessa. Certo? Quem colocou Jeroboão no trono? Foi Deus. Não é Deus que põe e tira, não é Deus que constitui autoridade. Todas as autoridades civis e eclesiásticas não são constituídas por Deus. Deus não fez uma promessa e cumpriu a promessa. Deus não disse que ia fazer e fez do jeito que tinha que ser feito. Por que um homem chamado por Deus convictamente, sabendo que foi Deus que o colocou, que foi Deus que o firmou, por que um homem como esse, depois de ouvir diretamente, falar diretamente, ouvir de Deus, e ver as coisas se processarem no plano conforme Deus estabeleceu, por que um homem desse se sente inseguro e desacredita no poder de Deus? Construiu uma cidade lá nas regiões montanhosas de Efraim, e foi construindo cidade, se estabeleceu e começou a crescer o reino, mas tinha um problema. Está chegando a Páscoa, está chegando a festa dos tabernáculos, dos pães. Daqui a pouco Israel vai se reunir lá em Jerusalém, porque a religião era unificada. Toda a adoração de Deus era num lugar só. E com o mavioso templo de Salomão, tudo acontecia em torno do templo de Salomão. Toda a glória, tudo que se diz respeito em adoração a Deus, era naquele lugar. E o povo já tinha uma cultura, já era próprio. No dia do evento, todo mundo vai para lá e se reunir para adorar o Deus de Israel. Aí Jeroboão começa a ficar conflitando entre si. Eita, isso é um problema. Quando esse povo chega lá, Roboão chega com aquela conversa mole dele. Meus irmãos, começa aquele chororô e Deus abençoando lá, e vai passando a mão por cima e adulando o povo. E daqui a pouco o povo volta tudo para ele. E vão fazer o que comigo? Vão me matar, porque eu sou o rei, né? Vão me matar, e depois que eu estiver morto, todo mundo volta, e Roboão começa todo de novo reinando sobre tudo. Ele está acreditando que foi Deus que o chamou. Sabe por que nós também temos nossas chamadas divinas, não é mesmo? Todos nós temos uma chamada divina, não somente eu como pastor, mas os pastores que estão aqui, os irmãos que são missionários, obreiros, ministros de Deus. Vocês estão nesse ministério vocacionado para pregar, ou para ensinar, ou para liderar, ou para fazer qualquer coisa, porque Deus os chamou. Creia assim. Alguém vai chegar e vai me passar a perna, e eu vou perder o que Deus me deu. Onde está a nossa convicção de fé? Isso que Jeroboão está fazendo, ainda que Jeroboão tivesse cometido um pecado, e com essa insegurança tivesse dito assim: gente, olha, vamos adorar a Deus aqui debaixo da árvore, vamos fazer aqui um altar ao nosso Deus, e o nosso Deus é onipresente, está em todo lugar, vamos adorar aqui mesmo, e ponto final. Mas não. Ele resolveu partir para o lado da idolatria. Aí, nesse conflito, ele diz assim: o que eu faço? E aí a Bíblia diz que ele foi tomar conselhos. Oh, meu Deus. É ruim quando a pessoa não sabe escolher o conselheiro. Quando ele não sabe de quem tomar conselhos. E lá em Israel, para uma situação como essa, havia muitos homens hábeis e capazes de aconselhar. Profetas de Deus, o próprio Aías. Por que não chamou o Aías? Por que não chamou o Semaías, homem de Deus? Por que não chamou alguém, um sacerdote, alguém que tivesse a competência, gestão espiritual, alguma coisa com sabedoria divina para dizer assim: meu filho, toma essa e essa atitude, faz assim, assim. Não. Ele vai tomar conselho com quem não tem Deus.
E o conselho veio assim, não, vamos fazer os nossos deuses aqui, botar aqui na terra e vamos adorar aqui mesmo. Aí ele vai para o pecado de Arão lá, constrói logo 2. Ele faz 2 bezerros de ouro. Ele pega os 2 extremos, a saída de um lado e do outro da cidade, Dan e Berseba, coloca um bezerro em cada uma delas. Para onde você for, você não precisa mais se desesperar, não precisa mais correr, está todo mundo certinho aqui. Convoca todo o povo. E o povo se reúne a comando do rei, a chamada do rei. E ele diz assim, olha só o tamanho do pecado. Vocês não precisam mais ir a Jerusalém adorar o nosso Deus. Não precisam mais. Está resolvido o problema. Graças a Deus, está tudo em paz. Porque o Deus que nos tirou do Egito, olha só o tamanho do pecado. O Deus que nos tirou do Egito é esse bezerro aqui. Esse é o Deus que nos tirou do Egito. E aí então, eu vou dizer uma coisa. Daí para frente, o que está caracterizado na sua mente quando você escuta uma coisa dessa? Eu tenho uma chamada divina. O Senhor me chama para uma situação. E quando eu estou engajado no reino de Deus, eu resolvo deixá-lo. Não quero esse Deus comigo. Vou ficar sem... O que você está caracterizando? Que da agora para frente você vai sozinho. Não é assim? E onde é que você consegue fazer algum reinado sozinho? Eu vi um pastor testemunhar. Lá em Fortaleza, um pastor começou um trabalho novo, com grande repercussão. Começou a fazer um trabalho gigantesco, crescendo de vento em popa. E aí então começou a construir uma estrutura muito grande. E é claro que estruturas grandes, falta recurso. Ele está um dia lá no meio daquela construção, orando, estalando os dedos. Aí de repente vem um dessas grandes autoridades políticas e diz assim, eu tenho 500 mil para investir na sua obra. Você quer? É claro que quando isso vem de uma política, né? Você já tem que fazer uma pergunta. Espera aí, vamos devagar. Ele testemunhou dizendo assim, eu tenho que falar com o meu chefe, que é o dono da obra. Eu sou só o gerente. Tá, então vai conversar com ele. Aí o sujeito ficou por ali, olhando, e ele foi lá para dentro do escritório, fechou a porta, e começou a orar mesmo em pé, caminhando. Ele disse, Deus, pensa bem, é 500, 500 é 500. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para resolver isso aqui, dá para fazer aqui, dessa forma e tal. Se o senhor estender, se o senhor autorizar, eu... O que o senhor acha? Andou para lá, andou para cá, andou para lá, andou para cá, orou. E Deus respondeu. Deus responde no coração. Ele disse assim, Deus respondeu no meu coração, pode aceitar. Ele disse, é mesmo? Só que daqui para frente você vai com ele. Eu não vou mais. Aí ele diz, não senhor, assim não dá. Assim não dá. Ele voltou lá e disse, meu amigo, meu chefe falou que não aceita. Pode ir embora. Que bênção, né? Mas esse homem está em Fortaleza com uma igreja gigantesca e um templo que congrega 14 mil pessoas sentadas. Só dá para andar com Deus. Sem Deus não dá. Aqui tem um grande problema de Jeroboão, filho de Nebate. Nós vamos ver a sequência um pouco mais da história dele no próximo capítulo.
Mas um grande erro desse homem, que tinha tudo na mão. Sabe aquela história de você ter a faca e o queijo na mão? Deus deu tudo na mão de você. E olha, ele era maior do que Judá. Porque Judá tinha uma tribo, ele tinha 10. Era Judá e Benjamim. Benjamim era tão pequeno que se fundiu diante de Judá, virou uma tribo só. Ele tinha 10 tribos de Israel. Ele tinha a massa maior. Ele tinha todas as chances de ser um grande rei. Mas ele não acreditou na palavra de Deus. Na promessa que Deus fez. E quando alguém desacredita no que Deus faz, e prefere andar com o homem, e nesse caso, pior ainda, andar com os ídolos, e tirar a glória de Deus e dar a um ídolo mudo, feito pela mão dele, um bezerro, então, o texto diz que esse homem fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá. Sacrificou no altar, porque ele fez altar também de lá de cima. Consagrou sacerdotes que não eram levitas. E estabeleceu um tipo de culto. E fez em Betel e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. Levantou altos lá em cima. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel. E ordenou uma festa para todos os filhos de Israel. E subiu para queimar incenso. E você sabe o que é incenso. Falamos um pouco de um dia desse aqui. A adoração. Eu diria, subiu para adorar os bezerros feitos de ouro. A consequência disso, nós veremos na semana que vem. Vamos orar ao Senhor.